Boa noite, meus amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Eu estou terminando mais uma reunião do Gabinete de Crise do Plano de Combate ao Coronavírus em Niterói. Eu queria mais uma vez agradecer a confiança e especialmente a perseverança e a disciplina de todos nós niteroenses nessa batalha pela vida, nessa guerra contra esse inimigo invisível, esse inimigo que infelizmente tem tirado a vida de milhares de pessoas do nosso país. O Brasil hoje tem 1.368.000 brasileiros confirmados que estão ou que já tiveram o Covid-19 e, infelizmente, 58.314 óbitos. O Brasil é o segundo país em número de casos e de óbitos confirmados no mundo. No Rio de Janeiro, nós temos 112 mil casos confirmados. Estamos chegando, infelizmente, a 10 mil óbitos no Rio de Janeiro, 9.848 óbitos no Rio de Janeiro. Em Niterói, nós confirmamos hoje 5.138 casos, 114 hospitalizados, 201 óbitos. E aqui, mais uma vez, eu ofereço as nossas condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nessa tragédia, nessa pandemia, nos últimos 100 dias, mais de 100 dias. A boa notícia é que nós estamos conseguindo avançar com a taxa de recuperação de doentes e ampliando a proporção de recuperados. Nós temos 4.342 recuperados, portanto, pessoas que já não têm a possibilidade de transmitir o vírus. São pessoas que já, de alguma forma, produziram anticorpos em relação ao vírus e que já estão recuperadas, 4.342 pessoas. Graças a Deus, graças a vocês que perseveraram e têm perseverado nas medidas necessárias no sentido de evitar novas contaminações, e aos nossos profissionais de saúde que têm recuperado centenas de pessoas em nossas unidades de saúde. E nós temos 481 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo pelas equipes das unidades básicas de saúde. É sempre importante ressaltar que as pessoas que têm um diagnóstico positivo e que ainda estejam doentes, mesmo com sintomas leves de uma gripe, mantenham o isolamento domiciliar, mantenham a quarentena por pelo menos 14 dias, até o segundo teste verificar a recuperação dessas pessoas. Eu queria realmente aqui no dia de hoje destacar que desses mais de 100 dias nós salvamos centenas de vidas. Niterói poderia ter vivido uma tragédia sanitária, uma tragédia humanitária. E há momentos na história, momentos da governança e momentos também da implementação das políticas públicas, que o timing, o tempo, o momento, quando as medidas são implementadas, determinam o êxito propriamente dessas medidas. E Niterói, além de ter implementado as medidas certas, com base na ciência, com base na experiência internacional, nas melhores experiências internacionais, Niterói adotou as medidas certas no momento certo. E é por isso que nós salvamos centenas de vidas. Poderíamos ter hoje 1.500, 2.000 óbitos na cidade, o que seria evidentemente uma tragédia humanitária. Achatamos a curva de transmissão do vírus, construímos uma retaguarda hospitalar que nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu construir, com centenas de leitos de retaguarda hospitalar para o atendimento exclusivo do Covid-19, todos com recursos próprios da Prefeitura, com recursos municipais. Ao mesmo tempo, fomos capazes, a cidade, de estruturar programas como o programa Renda Básica, que garantem a sobrevivência das famílias e o consumo no comércio local, e o Empresa Cidadã, que
oferecem apoio às empresas, sobretudo às pequenas empresas, e à manutenção dos empregos. Essas medidas que nós implementamos em Niterói, e sobretudo o comportamento dos cidadãos, permitiu que nós iniciássemos no dia 21 de maio o plano de transição gradual para o novo normal. E é um plano porque exatamente precisamos que esse processo de retomada seja estruturado com base na ciência, indicadores e com base na coordenação de esforços do setor público e do setor privado. Por isso que é um plano. É um plano de transição e gradual, porque isso tem que ser feito com muita responsabilidade, observando de uma maneira bem precisa a ocupação de leitos nos hospitais, a taxa de recuperação de doentes, a taxa de crescimento de novos casos, sobretudo em função do programa de testagem massiva que a Prefeitura conseguiu implementar. E mesmo com essa retomada no dia 21 de maio, os casos vêm diminuindo. É importante ressaltar que muitos desses casos que nós estamos confirmando são casos que ocorreram no mês de maio e que dentro do sistema, tanto do registro dos municípios como do Ministério da Saúde, esse sistema permite que laboratórios privados, consultórios privados e também estabelecimentos hospitalares privados acrescentem esses dados no sistema do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. E é importante que você saiba que muitas das vezes há uma duplicidade de registros feitos por consultórios e hospitais em relação à mesma pessoa. Por isso que é muito provável que em alguns momentos há um registro maior de casos no Estado, na Secretaria Estadual de Saúde, em relação ao município de Niterói. Como a Prefeitura tem uma vigilância epidemiológica bem rigorosa e muito consistente, muito preparada, evidentemente que a gente consegue fazer a identificação, corrigindo essas duplicidades de registros que muitas das vezes chegam à Secretaria Estadual de Saúde. Por isso que às vezes você vê lá na Secretaria Estadual de Saúde provavelmente 600, 700 casos a mais. Muitos desses casos é porque exatamente consultórios privados, laboratórios privados e hospitais privados informaram no sistema sobre uma mesma pessoa, e aí aqui na Secretaria de Saúde, na Vigilância Epidemiológica de Niterói, é feito evidentemente um trabalho diuturno. Eles estão trabalhando muito com um banco de dados preciso, sabendo o nome, o endereço, o telefone, o contato e o rastreamento de cada infectado em Niterói. Exatamente por esse trabalho que Niterói está fazendo, que os nossos dados são muito consistentes e confiáveis. Eu queria ressaltar que nós iniciamos essa transição gradual para no dia 21 de maio, e ela depende dos indicadores da taxa de transmissão, da taxa de recuperação, da taxa de letalidade, depende também da taxa de ocupação dos leitos nas nossas unidades de urgência e hospitais públicos e privados, e mesmo com essa retomada nós estamos conseguindo reduzir a transmissão do vírus. Isso se deve, sobretudo, à adequação dos nossos hábitos. As pessoas estão usando máscara, as pessoas estão perseverando no distanciamento social, e as empresas que estão permitidas de retomarem suas atividades estão obedecendo os protocolos. Conforme o decreto do dia 21 de maio estabeleceu no plano de transição gradual para o novo normal, se nós permanecêssemos por mais de 10 dias após a transição da segunda etapa da transição gradual, permanecêssemos no mesmo estágio, e nós estamos no mesmo estágio, que é o amarelo, nível 2, e temos mais um nível, se Deus quiser, para evoluir em breve, que é o amarelo nível 1, quem sabe daqui a alguns dias,
mas conforme o próprio decreto estabelecia, o plano estabelecia, após 10 dias, nós verificamos que nós não só mantivemos a nossa posição no nível amarelo 2, como estamos até diminuindo um pouco. Por isso, esse decreto estabelecia que no dia 1º de julho, conforme um planejamento que foi feito nas últimas semanas, nós iríamos retomar de maneira gradual a atividade dos centros comerciais e dos shopping centers em Niterói. Por isso, a partir do dia 1º de julho, a partir desse planejamento que foi feito pela Vigilância Epidemiológica de Niterói, pela Vigilância Sanitária de Niterói, pela Secretaria de Saúde, com os estabelecimentos comerciais da cidade, nós vamos retomar as atividades dos shoppings e centros comerciais no horário determinado de 12 às 20 horas. De 12 às 20 horas. E isso é muito importante, porque nós sabemos que depois das 20 horas, se nós mantivermos os shoppings nesse primeiro momento abertos, nós podemos ter um afluxo maior de pessoas que saem do seu trabalho às 19 horas. E o objetivo não é, nesse momento, evidentemente, permitir aglomerações. Os shoppings têm e os centros comerciais têm que manter, no máximo, 50% de ocupação. Um outro protocolo fundamental que nós vamos estar fiscalizando já a partir do dia 1º de junho, né, Coronel Paulo Henrique? O fato de termos as praças das alimentações fechadas. Então, os shoppings e centros comerciais podem retomar as lojas dentro dos critérios que já estão sendo estabelecidos já há algumas semanas e protocolos já treinados, devidamente treinados, com os dirigentes de shoppings e centros comerciais, mas as praças de alimentação fechadas. Medição de temperatura. Alguns shoppings nessas semanas instalaram câmeras com sistema de monitoramento de temperatura de todos os clientes para evitar a testagem individual de cada cliente que entra. Então, aqueles shoppings que têm esse sistema de medição de temperatura pelo sistema de câmera, eles não vão fazer, evidentemente, a testagem individual, mas aqueles que não implementarem ou que não implementaram esse sistema de câmeras, esses shoppings vão ter que ter a medição individual de todos os clientes que entrarem nos shoppings e centros comerciais. Também uma outra medida do protocolo de funcionamento são os tapetes sanitários nas entradas de cada estabelecimento, de cada centro comercial, de cada shopping. Nós temos que ter esses tapetes sanitários, os totens com álcool gel, a marcação de pisos para filas externas às lojas, agentes de desaglomeração para evitar aglomeração de pessoas em vários grupos de várias pessoas ao mesmo tempo dentro dos shoppings e, da mesma forma, todas as lojas com ocupação de no máximo 50% no interior dos seus estabelecimentos dentro do shopping. Portanto, essa é uma notícia importante de retomada de uma atividade econômica importante, uma atividade que já está fechada há mais de 100 dias em Niterói e, evidentemente, nós precisamos retomar as atividades econômicas, agora com todos os protocolos sendo seguidos para que a gente não tenha uma segunda onda de contaminação e de transmissão do vírus na cidade. Da mesma forma que eu falei no dia 21 de maio e que eu falei no último dia 19 de junho, se eu não me engano, quando retomamos as atividades das lojas de varejo, das lojas de rua, eu tenho muita confiança, sobretudo nos cidadãos de Niterói, que vão permanecer vigilantes, disciplinados, que nós vamos permanecer perseverantes, né, nos protocolos e nos cuidados. E tenho muita confiança também nas instituições empresariais, nas atividades do nosso pequeno e médio comércio, que vão manter também disciplina no cumprimento dos protocolos. Por quê?
porque só dessa forma Niterói poderá continuar progredindo dentro das metas do plano de transição gradual para o novo normal. Então, a partir do dia 1º de julho, que é a próxima quarta-feira, nós estamos retomando a atividade de centros comerciais e de shopping centers em Niterói com esse conjunto de protocolos de funcionamento. Eu queria passar a palavra para o secretário Rodrigo Oliveira, que é médico sanitarista, mais uma vez parabenizando o secretário e a equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho, inclusive esse trabalho de treinamento, de coordenação e de diálogo com os shopping centers e com os centros comerciais, para que esse momento de quarta-feira pudesse ocorrer com firmeza, mas ao mesmo tempo com uma segurança muito razoável em relação aos protocolos de funcionamento. Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. Queria destacar aqui que nos primeiros 60 dias, Niterói fez um processo impressionante de expansão da retaguarda hospitalar, junto com as medidas de isolamento social e a perseverança da população de Niterói. A gente conseguiu, com essas ações, fazer com que a expansão da retaguarda hospitalar sempre viesse na frente da curva epidêmica e da necessidade de se internar os casos graves. A gente tem hoje 262 leitos públicos e a gente tem hoje uma taxa de ocupação, juntando os leitos públicos e os leitos privados, confortável. Temos em torno de 30%, uma baixa taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid. Esta taxa de ocupação, os investimentos que a Prefeitura de Niterói fez na ampliação da retaguarda hospitalar, bem como nosso programa de testagem massiva, essa semana, Niterói, a gente completa 30 mil testes realizados no território de Niterói. É a cidade que mais testa por 1.000 habitantes do Brasil e uma das que mais, e comparado aos principais países que tiveram as melhores respostas ao Covid-19. Ultrapassamos a Coreia do Sul em testes por 1.000 habitantes e chegamos muito perto da Alemanha em testes por 1.000 habitantes. Esses dois eixos são a infraestrutura necessária para a gente hoje fazer de forma gradual, mas também segura, defendendo a vida, o plano de transição para o novo normal. E nesse plano de transição, além de seguir monitorando diariamente, informando semanalmente a população sobre o estágio da epidemia e como é que está a nossa retaguarda, através dos sinais, peço, e é fundamental que a gente continue acompanhando todos os sinais, acompanhando as orientações da Prefeitura e das autoridades, mas também mantendo de forma perseverante o distanciamento social, o uso de máscara, e que a gente siga tanto os cidadãos quanto as empresas que agora retomam as suas atividades, que a gente siga de forma rígida o protocolo. É fundamental que as empresas sigam os protocolos, que a gente pactuou de forma intensiva e de forma muito expressiva também, pactuando com várias videoconferências, muitas videoconferências. Chegamos há 2 semanas atrás, na semana passada também, chegamos a fazer 5, 6 conferências, videoconferências com os setores explicando os protocolos. E é fundamental que as empresas sigam esse protocolo, mas também é fundamental que o cidadão não só siga o protocolo, como ajude a gente a fiscalizar. O conjunto de ações, tem um conjunto de ações que a Prefeitura pode fazer. Ampliação da testagem, a monitoramento e divulgação dos resultados, a ampliação da taxa, ampliação da retaguarda hospitalar. Agora tem uma coisa no qual o comportamento da população e a sua perseverança e compromisso cidadão é decisivo, que é justamente na velocidade e na taxa de transmissão do vírus. Essa ação ela só é determinada justamente pelo comportamento da população. Por isso é fundamental que a gente siga, como já seguimos até aqui juntos, as medidas e siga perseverante nas medidas de isolamento social e no cumprimento dos protocolos para a gente continuar caminhando no plano de transição para o novo normal. Obrigado, secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Oliveira, médico sanitarista. Meus amigos e amigas, eu queria reforçar e ressaltar que esse nosso plano de transição gradual para o novo normal vem sendo reconhecido, assim como o plano de combate ao Covid, por instituições internacionais e nacionais
pela própria imprensa nacional e internacional como um dos melhores planos de transição gradual, não só do Brasil, mas também de outras cidades do mundo que sofreram e que vêm sofrendo com a pandemia do Covid-19. Conforme eu tenho falado, ele é baseado na ciência, indicadores transparentes, indicadores objetivos. Por isso, eu queria reforçar que nós estamos no amarelo nível 2 e nós esperamos nos próximos dias, quem sabe nos próximos 10 dias, evoluirmos para o amarelo nível 1. Até uma evolução do estágio, teatros e cinemas continuam fechados, escolas e universidades continuam fechados, bares e restaurantes têm a permissão de funcionamento em sistema de delivery e também de pague e leve, ou seja, você pode ir no local, comprar e levar sem aglomeração, evidentemente, sem abertura de bares e restaurantes. E academias e também o comércio de rua, os ambulantes regularizados que estão recebendo o auxílio da renda básica, exatamente para se proteger e para proteger a cidade. O objetivo é evitar aquelas atividades que ainda têm um potencial maior de transmissão e de aglomeração e onde as pessoas, para desenvolver as atividades, como é o caso de bares e restaurantes, sobretudo em locais fechados, têm que tirar a máscara e, portanto, ficar mais exposta e mais expostos à contaminação e à transmissão do vírus. Nós esperamos que nos próximos dias Niterói evolua para o estágio amarelo nível 1, mas a gente precisa, como eu sempre digo, que a população colabore usando as máscaras, usando adequadamente as máscaras. Nós já distribuímos 1.500.000 máscaras em Niterói. Nenhuma cidade do Brasil distribuiu uma quantidade tão expressiva de máscaras. Em todos os bairros e regiões da cidade, nós já distribuímos mais de 1.500.000 máscaras. Nós decidimos aqui hoje e nós, a partir de quinta-feira, retomamos a distribuição de mais 500.000 máscaras. Ou seja, nós vamos chegar a uma distribuição praticamente de 4 máscaras por habitante. Não é por falta de máscaras que as pessoas vão ter que sair à rua sem a máscara. Portanto, é fundamental que esse protocolo básico sanitário de proteção dos outros, do próximo e da cidade, e a nossa proteção seja seguido por todos. A utilização das máscaras é um dos pontos mais fundamentais para que a gente consiga evitar o aumento da transmissão e evitar uma segunda onda de contágio. Então, eu queria chamar a atenção para isso e que assim que nós evoluirmos para o estágio amarelo nível 1, que eu acredito que aconteça em breve, nos próximos dias, a gente vai poder retomar a atividade de bares e restaurantes, também com protocolos que já estão sendo debatidos com as entidades representativas do setor de bares e restaurantes em Niterói. Eu vou passar a palavra à secretária de Fazenda, a secretária Giovana, para que ela pudesse informar sobre uma empresa cidadã e um segundo programa relacionado à capital de giro, já que a gente não tem conseguido, infelizmente, que os bancos agilizem, né, o crédito tão necessário para as nossas pequenas e médias empresas em Niterói. Boa noite, prefeito. Boa noite a todas e todos vocês que nos acompanham aqui às noites nas lives. Primeiramente, eu gostaria de informar você que é empresário e faz parte do programa Empresa Cidadã. Esse programa que a prefeitura arca com a folha de pagamento das empresas que têm até 19 funcionários, a prefeitura paga o salário de até 9 funcionários. É um programa absolutamente inovador, bem sucedido, alcançou 11.000 postos de trabalho em Niterói, o que representa, prefeito, 30% da força de trabalho desse tamanho de empresa que atua na nossa cidade. Então, 30% desses postos de trabalho, desse porte de empresa, foi preservado por meio dessa atuação ousada da prefeitura de pagar diretamente a folha de pagamentos das empresas. São 2.800 empresas sediadas na nossa cidade.
O depósito do Empresa Cidadã para empresas que têm até 19 funcionários vai acontecer no dia 2 de julho. E aquelas que têm até 29 funcionários, 39 funcionários do Empresa Cidadã 2, que também inclui entidades filantrópicas e clubes, nós vamos depositar no dia 3 de julho, para vocês conseguirem pagar a folha de pagamentos até o 5º dia útil do mês, como dispõe a legislação. Então, eu queria ainda lembrar uma coisa a todas e todos vocês. O prefeito encaminhou uma mensagem prorrogando por mais 2 meses esse benefício da folha do Empresa Cidadã. Só que não é uma prorrogação automática. A empresa tem que entrar no site da Secretaria Municipal de Fazenda e revalidar o termo de adesão. Então, você que faz parte desse programa que a Prefeitura paga a sua folha de pagamentos, precisa entrar no site da Secretaria Municipal de Fazenda até o dia 2 de julho e revalidar ali o seu termo de adesão, para que você continue recebendo por mais 2 meses esse benefício. Nós já temos a revalidação de 2.300 empresas. Ótimo. Só que tem 500 que ainda precisam fazer esse procedimento. E é para você que eu estou lembrando isso aqui. O outro programa, prefeito, de capital de giro, que o senhor se referiu, é um programa que a gente desenhou quando percebemos que as regras do governo federal de concessão de crédito não iam viabilizar que as instituições financeiras dessem a agilidade, principalmente a capilaridade na cidade, que a gente precisava para as empresas conseguirem rodar o capital de giro. Especialmente as pequenas, que têm mais dificuldade de pegar dinheiro em banco. Então, nós desenhamos um programa para as empresas que faturam até R$1 milhão por ano. Essas empresas vão poder pegar empréstimo. E esse aí agora é diferente. A gente está contratando uma instituição e o dinheiro que vai ser emprestado é o dinheiro da prefeitura, é o seu dinheiro, é dinheiro público. Esse dinheiro vai ser emprestado e é o dinheiro no banco, não, o dinheiro é do banco, a garantia do banco. Agora, essa instituição financeira tem que respeitar as normas do Sistema Financeiro Nacional, mas ela vai emprestar o dinheiro público. Então, esse Supera Mais vai usar o mesmo cadastro do Supera e nós pretendemos priorizar principalmente os setores que tiveram um prazo muito extenso de fechamento no setor do isolamento. Como, por exemplo, bares, lanchonetes, restaurantes, academias. Então, esse tipo de setor que teve um período de isolamento social e fechamento muito extenso, nós vamos criar blocos para priorizar esses empréstimos para aqueles que recebem, por ano, faturam até R$1 milhão. E para finalizar, a questão dos microempreendedores individuais, que você foi buscar o seu cartãozinho lá no Caminho Niemeyer, ou então na Secretaria Municipal de Fazenda, dia 8 de julho, você já vai ter o crédito no seu cartão de novo de R$500 para você fazer essas compras nesse momento aí tão difícil para todos nós. Então, reforço a necessidade de que todos cumpram os protocolos, saia sempre de máscara, saia quando for essencial, quando for entrar num estabelecimento, elogie o estabelecimento que cobra o uso de máscara, que meça a sua temperatura, que faça você cumprir o distanciamento social, que ele está fazendo isso em nome de todos. Esse é um estabelecimento que merece o nosso respeito, o nosso apoio, e quando você for a um estabelecimento que não te peça isso, cobre isso do estabelecimento. É importante, precisamos da colaboração de todos, mas principalmente de você, que é cidadã e cidadão, e que juntos, nesse movimento, nós vamos manter essa roda positiva desse vírus circular mais devagar e nós conseguimos cada vez mais evoluir nesse processo de flexibilização para o novo normal. Então é isso, obrigada, prefeito. Obrigado, secretária Giovana, secretária de Fazenda. Meus amigos e amigas, eu queria ressaltar que, evidentemente, política macroeconômica e de apoio às empresas deveria ser uma política federal. Eu quero aqui reforçar que nós temos reunido com todas as entidades empresariais de Niterói e, infelizmente, a gente tem observado que, sobretudo para as pequenas e médias empresas, o dinheiro para o capital de giro não tem chegado. De maneira que esse programa, Empresa Cidadã,
ele foi fundamental e tem sido fundamental para salvar centenas de empresas na nossa cidade e milhares de empregos. E esse investimento é um investimento que eu não tenho dúvida, é um investimento que vai retornar para a cidade, porque mantendo essas empresas vivas e as atividades econômicas na cidade, o emprego, a gente vai ter a maior possibilidade de retomada da economia com rapidez e com mais força. Infelizmente, em outras cidades que não tiveram programas como Niterói desenvolveu, nós temos um processo muito mais grave de, infelizmente, de falência e de morte de empresas. Porque nós não tivemos e não temos até hoje uma política de apoio às pequenas e médias empresas, que em vários lugares do mundo foram desenvolvidos. Não é possível que os bancos não concedam nesse momento crédito para o capital de giro ou que exijam uma quantidade enorme de garantias. Por isso, Supera Mais, que nós vamos implementar já a partir desse mês de julho, na segunda quinzena, e o nosso objetivo é focar nos setores econômicos exatamente que tiveram a maior dificuldade nesse contexto da pandemia. E eu tenho certeza que é por isso, Giovana, por isso, secretários, que nós em Niterói vamos ter uma retomada da economia muito mais rápida e com muito mais força do que outras cidades da região metropolitana do Rio. Eu também queria ressaltar o apoio às famílias, sobretudo às famílias que mais precisam, em maior vulnerabilidade social, para manter o seu consumo, a sua sobrevivência. Por isso eu pediria aqui à secretária Ellen que informasse a vocês o calendário de pagamento dos créditos para as famílias do Renda Básica. Nós conseguimos antecipar em alguns dias, porque a gente sabe da necessidade das pessoas, e a secretária então vai informar vocês o calendário de pagamento do Renda Básica. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos e todas. Como o prefeito informou, nós temos um grande programa de apoio às famílias mais vulneráveis da cidade, o programa Renda Básica. Nós entendemos a dificuldade desse momento, a necessidade que essas famílias têm de atravessar essa crise e ter esse apoio para o seu sustento, para que possam garantir a sua segurança alimentar. Esse programa atende cerca de 50 mil famílias na cidade e está atendendo essas famílias desde abril e também vamos renovar o crédito desses cartões até o mês de dezembro, conforme a autorização legislativa e a autorização aqui da Prefeitura. Vou informar para vocês, então, o cronograma do pagamento do mês de julho. Como a secretária Giovana informou, no dia 8 recebem os microempreendedores individuais e no dia 9, todos aqueles que participaram do programa Busca Ativa, que são as categorias profissionais autorizadas em lei. Então, são os vendedores ambulantes, os catadores de materiais recicláveis, artesãos, os pescadores, quiosqueiros e jornaleiros, todos esses vão receber o seu crédito no dia 9 de julho. Nos dias 10, 11 e 12, nós vamos efetivar o crédito para aquelas pessoas que têm cadastro no Cadastro Único de Programas Sociais. Então, essas famílias vão receber nesses 3 dias, conforme calendário de ordem alfabética, como a gente fez nos meses anteriores. E nos dias 13 e 14, as famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de educação. Então, esse é o calendário de pagamento de efetivação do crédito para o mês de julho. E aí, prefeito, eu gostaria também de aproveitar e informar, porque nós sabemos que algumas famílias que não tinham cadastros prévios e por isso não se encaixavam nas categorias definidas em lei para participar do Renda Básica, algumas famílias ainda estão passando por dificuldade. São famílias que não se encaixavam nesses critérios, mas que perderam sua fonte de renda. Então, como a Prefeitura tem um compromisso de não deixar ninguém passar fome e garantir a segurança alimentar de todas as famílias vulneráveis, nós também, por meio dessa autorização legislativa, ou seja, autorização em lei, vamos conceder uma cesta básica para essas famílias. Foi um grande esforço, prefeito, da Secretaria de Assistência Social e também da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Médico de Família, identificar essas famílias que estão em risco nutricional. Essa identificação já foi realizada, a gente fez um batimento de cadastros para verificar todos aqueles que não estavam incluídos nas outras categorias, nos outros benefícios. Essa listagem já está divulgada no site da Transparência da Prefeitura e a gente vai começar então a entregar as cestas básicas a partir de quinta-feira. Bom, então dessa quinta-feira agora, prefeito. Em 3 locais, né? Exatamente, vai ser no Horto do Fonseca, na Escola Municipal Portugal Neves e aqui no centro, no Canto do Rio. Então, 3 locais em pontos diferentes da cidade para garantir
mais facilidade para que essas famílias possam retirar a sua cesta de forma organizada. Então nós vamos divulgar também esse cronograma de entrega. E eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer o empenho, o esforço de todos que compreenderam a necessidade desse isolamento social, a necessidade de cumprir com essas regras que a Prefeitura vem divulgando e vem clamando à sociedade para poder realizar o isolamento social e que também possam perseverar nesse novo normal, mantendo o distanciamento, para que a gente possa superar esse momento da melhor forma possível. Tá ótimo, obrigado, secretária Ellen, parabéns pelo trabalho, ressaltando para vocês que nós estamos fazendo um grande investimento da cidade no programa Renda Básica. Para vocês terem uma ideia, são mais de 225 milhões de reais que a Prefeitura de Niterói está destinando para garantir a sobrevivência de famílias mais pobres ou de classe média baixa e garantir também o consumo das famílias no comércio local. Porque essas pessoas que recebem esse crédito de R$500, elas não guardam esse dinheiro. Elas vão para o supermercado, elas vão para a farmácia, para o posto de gasolina, para a padaria. Portanto, esse investimento também é muito importante e da mesma forma que o Empresa Cidadã, ele retorna para a cidade, porque isso impacta a atividade do pequeno e médio comércio da cidade e na própria arrecadação da cidade. E o mais importante, ele garante a sobrevivência de milhares e milhares e milhares de pessoas em Niterói, de maneira que Niterói não sofra como outras cidades estão sofrendo. Então nós estamos fazendo um investimento que nenhuma outra cidade do Rio e provavelmente nenhuma cidade do Brasil está fazendo na garantia de uma renda básica para todas as famílias que mais precisam em Niterói. Isso para quê? Para que a gente mantenha, né, a cidade coesa, mantenha a cidade perseverante naquele objetivo que é o objetivo desde o início dessa guerra: salvar vidas, manter Niterói de pé e poder retomar as nossas atividades com a certeza, meus amigos, que tudo vai ficar bem. Depois que essa tempestade da pandemia passar, tudo vai ficar bem. Esse período é um período realmente mais difícil, né? Essa semana, eu comentava aqui, eu recebi meus pais pela primeira vez, depois de 100 dias, totalmente paramentados, parecendo astronautas, totalmente protegidos, com distanciamento. E olha, foi comovente, como é comovente a situação de milhares de idosos em Niterói. Nós temos quase 100 mil idosos em Niterói. Niterói é a cidade que tem a maior proporção de idosos em relação aos habitantes no estado do Rio, na região metropolitana do Rio. Quase 20% da população está acima de 60 anos em Niterói. E essas pessoas estão vivendo momentos difíceis. Eu quero aqui ressaltar a importância da gente ligar, a gente fazer contato, manter essas pessoas, evidentemente, nesse período difícil de quarentena, de isolamento, essas pessoas com contato conosco. Claro que o vídeo não substitui aquilo que é humano, porque o ser humano é um ser social, é um ser de contato, mas o vídeo ameniza, né, a dor, né, do distanciamento, ameniza essa situação psicológica difícil que todos nós estamos passando, da necessidade do isolamento social. Por isso eu queria reforçar todas as medidas que a gente fez em Niterói, e foram medidas refletidas, foram medidas adequadas, né? Nós podemos ter errado aqui e ali nas medidas, mas no conjunto, na imensa maioria no conjunto, Niterói acertou muito mais do que errou, até porque nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, estamos passando também pelas dificuldades que toda a população está passando, né, os conflitos, as dificuldades, mas nós estamos aqui dando o melhor de cada um de nós para que Niterói possa passar dessa, ficando de pé, sofrendo o menos possível com mortos, sofrendo o menos possível com dificuldades na economia, que são uma realidade, infelizmente, no Brasil e no Rio de Janeiro, e dificuldades relacionadas à cidade ficar de pé. Então, eu queria chamar a atenção que nós perseveremos nas próximas semanas, com disciplina, nos protocolos, em relação a evitar a segunda onda do contágio do coronavírus em Niterói.
Por isso eu queria pedir aqui ao secretário Paulo Henrique, o secretário de Ordem Pública, que pudesse finalizar essa live de hoje, reforçando as medidas de ordem pública, de bloqueios que são necessárias para que a gente possa retomar minimamente a nossa atividade, a nossa vida, dentro desse conceito do novo normal. Secretário Paulo Henrique. Boa noite, prefeito. Boa noite, senhoras e senhores. Continuamos caminhando dentro do nosso plano estruturado, gradual, de transição para o novo normal. E dentro desse nosso conjunto de atividades, algumas são fundamentais. Uma delas está nos bloqueios e na aferição de temperatura que nós estamos fazendo desde o final do mês passado, especificamente em coletivos. Com a abertura de vários setores da economia, o deslocamento da força de trabalho passou a ser uma das nossas grandes preocupações. E a cada passo que vamos dando, temos que intensificar esse tipo de ação para que possamos identificar eventuais pessoas que estejam com a temperatura elevada e possamos encaminhá-los ao hospital. Então, fazemos isso de uma maneira muito rigorosa e também temos a abertura de mais espaços para a atividade física. Na última mudança para o amarelo nível 2, foram abertos o Campo de São Bento, o Horto do Barreto e o Horto do Fonseca. Então nós temos alguns espaços a mais para que nós possamos fazer a nossa atividade física individual. Mas sempre aconselhando que procurem os horários de menor movimento. Não adianta todos irem ao mesmo tempo para esses espaços, porque aí nós teremos novamente aglomeração e o risco se eleva. Também durante esses eventos, essas atividades físicas, é obrigatório o uso da máscara, para que você se proteja. Proteja aquele que está ao seu lado, proteja a sua família. Então, obedecendo isso, perseverando nessas medidas, ligando para o nosso Centro Integrado de Segurança Pública através do telefone 153, denunciando aqueles que, porventura, não estejam cumprindo os protocolos, você nos ajuda muito, ajuda a sua cidade, e assim continuamos evoluindo para, em breve, se Deus quiser, chegarmos a mais uma evolução do quadro. Obrigado, secretário Paulo Henrique. Parabéns também pelo trabalho, parabéns também às forças públicas da cidade. Queria agradecer às forças policiais, aos agentes e operadores de trânsito. Para vocês terem uma ideia, diferente de outras cidades, Niterói teve 70 óbitos a menos esse ano em função de letalidade violenta, em função de fenômenos relacionados à violência urbana e a trânsito. Nós tivemos 70 óbitos a menos na cidade de janeiro a junho, em função da violência, em função do trânsito. Isso também é muito importante a gente ressaltar, porque isso se deve, em boa medida, ao trabalho também das forças públicas, seja na área da segurança, seja na área da ordem pública. Queria também agradecer e enaltecer o trabalho da Guarda Municipal de Niterói. A nossa Guarda tem uma doutrina, tem uma formação, inclusive, que foi orientada por profissionais da Universidade Federal Fluminense, do curso de Segurança Pública. A nossa Guarda, que triplicou o seu efetivo, é uma guarda hoje que é reconhecida como a melhor guarda do Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil. E, evidentemente, não é uma ação que, infelizmente, ocorreu na semana passada, que não se coaduna com a nossa orientação, com a nossa determinação para a ação da Guarda Municipal nas ruas da cidade. É inaceitável, né, um agente público fazer a aspersão de spray de pimenta num deficiente, né, que está trabalhando, ainda que de maneira irregular, mas que está trabalhando na rua. Portanto, é inaceitável, e não é à toa que esse agente foi retirado da atividade de rua e hoje está em serviços internos administrativos. E não é à toa que foi aberta uma sindicância para apurar o comportamento desse agente, que não se coaduna com o comportamento do conjunto da Guarda Municipal. Então, nós temos várias medidas de doutrinamento, de formação, de requalificação da Guarda Municipal, que tem sido muito importante no combate à pandemia, seja na orientação dos nossos idosos, atravessando sinais, deslocamento dos nossos idosos nas ruas da cidade,
seja na orientação e fiscalização daqueles que chegam à nossa cidade, nos bloqueios, para o uso de máscara, testagem de temperatura, seja no acompanhamento do trabalho das praias, ou seja, se não fosse a nossa Guarda Municipal, boa parte dessas conquistas que a gente teve, a gente não teria tido certamente as conquistas que a gente teve no que diz respeito ao combate ao vírus, nessa guerra, nessa batalha pela vida. Agora, é impressionante como algumas pessoas fazem política também com o objetivo de desorientar a nossa população. A Guarda Municipal é a autoridade pública que tem uma função importante de fiscalizar e acompanhar os protocolos sanitários e, evidentemente, as instituições são constituídas de homens. E homens como eu, como qualquer secretário, podem cometer erros, falhar. O que não pode é as instituições deixarem de cumprir, né, aquilo que é necessário cumprir para que as regras de conduta sejam absolutamente cumpridas por todas e por todos. E por isso que o agente foi orientado, determinado que o agente fosse para a atividade interna e saísse da atividade das ruas e fosse aberta uma sindicância. Por isso eu queria, mais uma vez, secretário, agradecer às forças públicas que estão fazendo um trabalho, um esforço descomunal nessa guerra contra esse inimigo invisível, nessa batalha pela vida contra o coronavírus. Eu queria encerrar dizendo que hoje Niterói tem a menor taxa de letalidade do coronavírus na região metropolitana do Rio. Enquanto a taxa de letalidade em outras cidades é de 10%, 15%, 20%, nós temos uma taxa de letalidade de menos de 5%, uma taxa de letalidade de 4%, similar aos países que tiveram melhores resultados no combate ao Covid-19 no mundo. Eu queria dizer que esse resultado é, sobretudo, consequência da sua atitude como cidadão, da sua atitude como ser humano, o seu gesto de amor à vida, ao próximo, especialmente aos nossos pais e aos nossos avós. Por isso eu queria concluir pedindo que perseveremos. A gente precisa retomar, evidentemente, algum nível de atividade, porque, como eu disse, não é possível, né, uma sociedade democrática, em ambientes democráticos, as pessoas ficarem confinadas por mais de 100, 150 dias em casa. Isso não existe. E isso traz consequências psicológicas, de convívio social, para além das consequências econômicas, que, evidentemente, não são razoáveis. O principal objetivo do isolamento social, especialmente o isolamento social rígido, que nós fizemos nos 60 primeiros dias dessa tragédia da pandemia, era achatar a curva de transmissão, achatar a curva de óbitos e, sobretudo, preparar nossa retaguarda hospitalar para atender com qualidade a todos que ficassem doentes. Nós conseguimos aquilo que parecia impossível em Niterói. Salvamos centenas de vidas. Retomamos as atividades dentro de um conceito de um novo normal. E nós vamos ter, meus amigos e amigas, que conviver por meses. Por meses. Hoje, o Brasil informou que está desenvolvendo com a Universidade de Oxford uma vacina. Isso é muito bom e espero que isso aconteça o mais breve possível. Mas até que a gente tenha a vacina que seja capaz de imunizar os seres humanos, nós vamos ter que ter disciplina nos novos hábitos do novo normal, especialmente o uso de máscara, a limpeza, a higiene, o álcool gel, o distanciamento social. Eu peço a cada um e a cada um de nós niteroenses, perseveremos nessas medidas para que a gente possa evoluir em breve e nos próximos dias para o estágio amarelo, nível 1, e com isso retomar mais atividades com os devidos cuidados da nossa cidade. A partir do dia de hoje, o nosso encontro, a nossa live semanal será na segunda-feira, hoje, e quinta-feira. Por quê? Porque nós estamos evoluindo gradualmente e as informações estão sendo passadas e orientadas para a população e, evidentemente, não é necessário a gente estar todo dia aqui
até porque as informações acabam se repetindo todos os dias e se torna uma coisa cansativa para vocês que estão assistindo e para nós que estamos aqui, que temos também outras atribuições de cuidar da cidade em outras frentes de trabalho para além do combate ao Covid-19. Por isso que a partir dessa semana a nossa live passa a ser segunda e quinta-feira e todos os dias a Secretaria de Saúde vai estar informando os dados relacionados à evolução da pandemia do Covid-19 em Niterói. Eu queria agradecer a paciência de todos vocês, desejar um bom final de segunda-feira, uma boa semana a todas e que Deus nos abençoe.